Fala pessoal, tudo bom? Eu vou gravar esse vídeo aqui para revisar o conteúdo que o professor passou ontem, né, na aula 15. Ele falou sobre strings e as interfaces funcionais, né? Interfaces funcionais. E isso também envolveu as lambdas expression. É assim que se escreve? Bom, nas interfaces funcionais, isso é uma coisa que veio no Java 8, né? Antes do Java 8 isso não existia, apenas a programação imperativa. E aí no Java 8 veio essas interfaces funcionais possibilitando o uso de expressões lambdas no Java. E o código fica bem legal. E aí a gente vai se deparar, na maioria das vezes, com essas interfaces aqui. A function, a consumer, a predicate e a supplier. Com dois P's. Então eu vou falar um pouquinho delas. Eu vou escrever funções normais que a gente já aprendeu, que a gente já sabe fazer, e substituir usando essas classes interfaces funcionais do Java e entender um pouquinho a diferença, as vantagens de usar. Beleza? Só para revisar o conteúdo. E aí eu vou fazer acho que um vídeo rapidinho para cada uma. E aí o assunto vai ficar bem enraizado. E espero te ajudar também a tirar alguma dúvida que talvez tenha ficado na aula. E, enfim, vamos lá. Vou criar aqui um pacote aqui. Vou colocar aula 15. Vou criar aqui um método main, uma classe com o método main, para a gente já sair testando. Então, main. Eu vou criar umas coisas aqui e vou pausar o vídeo para não ir tomando muito tempo, beleza? Daqui a pouco eu despauso e a gente analisa o código. Ó, pessoal, criei aqui uma string, chamei ela de text, coloquei um texto qualquer aqui. Criei uma variável do tipo booleana, chamei ela de valid. E vou criar aqui um método chamado isNull_empty. Então ela vai verificar, esse método vai verificar se é nulo ou vazio. E aí vai receber essa variável aqui. Então eu escrevi aqui, o método ainda não existe. A ideia vai me ajudar a criar aqui. Então ele já criou aqui public private static boolean isNull_empty, recebe uma string e aí eu vou retornar o seguinte, assim, ó, if text que eu estou recebendo por parâmetro é igual a null ou text ponto isEmpty retorna true. Esquisito, né? Chamar de isValid. IsValid. Aí se ela for nula ou vazia, aí eu retorno false, ou seja, não é válida. Se não, eu retorno true. Beleza? Então, um método simples. Eu vou criar aqui um outro método que não retorna nada, mas ele imprime um texto. Então, vou imprimir, chama ele de print, vai receber um text, e aí
Vou pedir para a IDE criar aqui para mim. Ele é void, não retorna nada. Aqui dentro eu vou colocar um systemout text. Beleza? Vou continuar aqui. Vou criar mais uns 2 métodos que fazem coisas diferentes. E eu já volto aqui. Bom, aqui eu criei uma variável do tipo localDate, que recebe uma data, né? Eu vou criar aqui um método chamado getCurrentTime. Então eu vou dar um Ctrl 1 aqui. Vou pedir para a IDE criar, ela criou para mim. E aí eu vou retornar um localDate.now. Ele retorna a data naquele instante. Beleza? Nada demais. Vou criar mais um método aqui. Eu pensei em mais uma aqui. Eu vou receber. Tenho aqui uma variável do tipo inteiro, né? Integer. Chamei ela de textLength, ou seja, o tamanho do texto. E vou pegar o tamanho do texto por esse método aqui, getTextLength, passando o texto como parâmetro. Então eu vou criar aqui esse método também. Vou pagar esse comentário gerado pela IDE. Aqui no retorno eu vou pegar o text.length. Não faz sentido nenhum essa ideia aqui, mas é só para a gente substituir esses métodos aqui por métodos utilizando as classes funcionais, beleza? Então, bom, a gente tem diferentes tipos aqui de métodos, né? A gente tem método sem parâmetro com retorno, método com parâmetro e que não faz nada, não tem nenhum retorno. E aí, a ideia é utilizar as classes funcionais. Então vamos começar substituindo. Vamos primeiro printar, né? Testar esses métodos normais aqui. E aí a gente começa a substituir por métodos funcionais. Então, deixa eu colocar um sysout aqui. Vou comentar isso aqui. Eu vou printar essa variável valid. Então, eu vou verificar se o texto é válido. Se ele não é nulo e nem vazio. Então, retornou true. O texto é válido. Se o texto fosse vazio, ele iria retornar false. Assim como também se fosse nulo. E o nosso método de validação de string está funcionando muito bem. Beleza. Como é que a gente substitui ele por um método utilizando as classes funcionais do Java? Então, a gente poderia fazer o seguinte. A gente está usando esse método aqui. Vamos criar aqui um predicate. O predicate recebe um valor de algum tipo, um objeto. No caso, é uma string, que é o que eu vou passar por parâmetro. Vou dar um nome para ele. Vou chamar de isValidPredicate, só para diferenciar. Igual, preciso deixar ele estático, né? Porque eu estou aqui chamando ele em um método estático. Então, isValidPredicate. Como ele recebe um parâmetro, então eu vou pegar esse parâmetro aqui, esse string, e vou fazer alguma coisa com ela. O que eu vou fazer? Vou fazer uma verificação. No caso, essa mesma verificação aqui eu posso fazer. No entanto, esse meu predicate aqui, eu preciso negar essa condição aqui, porque senão vai retornar true
quando for inválido. Então eu vou negar essa condição. Então sempre que for nulo ou vazio, vai retornar verdadeiro, mas vai bater aqui na negação, vai retornar falso. Beleza? Então, o que vocês podem ver aqui do predicate é que ele recebe um objeto e retorna um booleano. Então, eu vou chamar aqui, ao invés do isValid, nosso método comum, eu vou chamar o nosso novo método aqui, funcional. Então, a sintaxe dele é a seguinte, eu chamo pelo nome, ponto, teste, e eu passo a minha string para validar. Eu vou fazer o teste aqui, deixa eu salvar, start, Java Application, olha só, ela não é válida porque está nula, ela não vai ser válida sendo vazia, false. Se eu inserir aqui qualquer coisa, agora existe valor nessa string. Então, me retorna true, assim como o outro. Aí você fala, bom, por que eu vou fazer assim se eu posso fazer assim? Bom, pessoal, primeiro que fica muito mais bonito, né? Dessa forma. E segundo, que uma das maiores vantagens da programação funcional aqui do Java, desses métodos funcionais, é que isso aqui é compatível com chamada dentro de métodos. Como assim? Se eu pegar esse método aqui e tentar usar ele dentro de outro método, ou seja, eu vou tentar usar ele dentro desse método main aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Deu erro. A gente não pode ter um método, uma declaração de um método dentro de outro. Diferente de um método funcional. Só mostrar aqui para vocês. Eu posso ter isso aqui dentro. Beleza? Isso é bem legal. Show de bola. Essa é uma das diferenças do método funcional para um método comum que a gente já utiliza aí no dia a dia. Então vou apagar aqui, vou remover esse método grandão aqui e manter o nosso método funcional aqui. Agora vamos substituir os outros. Aqui nós já usamos o predicate, que é um retorno de um booleano, né? É usado para a gente fazer validação. A gente recebe um objeto de um tipo e retorna um booleano. E agora a gente vai fazer aqui com os outros e utilizando os outros tipos aqui. Então deixa eu subir esse para cá. Vou colocar assim, ó. Recebe um objeto de qualquer tipo e retorna um booleano. Agora vamos ver os próximos aí. Só que eu vou fazer em outro vídeo porque esse vídeo já está chegando no limite do meu tempo aqui. Beleza? Então, até a próxima. Espero que eu tenha te ajudado.